Eu preciso ministrar com vocês aqui hoje uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E hoje de manhã foi muito impactante a forma como Deus trabalhou, falou. Eu tinha muita coisa para falar, mas vi que o tempo já está avançado. Então eu vou tentar condensar isso tudo, né? Sem perder a riqueza daquilo que Deus quer comunicar com a sua igreja. Amém, amados? Quem está feliz, diga amém. Entenda uma coisa: enquanto nós estamos aqui louvando, adorando, ministrando a palavra, pessoas estão sendo curadas aí embaixo. Pessoas estão sendo... Deus cura, gente. Teve uma mulher hoje de manhã aqui, que ela recebeu uma cura interior extraordinária. Eu recebi o relato, minha esposa me contou, de uma menina. Uma menina foi curada hoje de manhã aqui, gente. São coisas que a gente não pode dar os nomes, a não ser que a pessoa diga: não, eu quero contar, eu quero falar. Mas teve uma menina que recebeu uma cura extraordinária aqui hoje. Algo interno. Gente, eu quero dizer uma coisa, que as curas que Deus realiza, às vezes internamente, elas são muito mais fortes do que uma cura, às vezes, de um câncer. Semana retrasada, nós tivemos 5 testemunhos de cura de câncer. Semana retrasada, 5 testemunhos, isso documentado. Deus está agindo nesse lugar, amados. Amém, igreja? Terça-feira temos culto, não perca o que Deus vai fazer. É o único culto que a gente tem durante a semana, excetuando, claro, o culto dos homens. Mas a gente sabe que a dinâmica é diferente, a pegada é outra. Então não falte terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos sido procurados, e eu já estou entrando na palavra agora, por muitos pastores. Eu falo isso para a glória de Deus. Tem muita gente, não de Porto Alegre, mas tem muitos pastores do interior do estado, pastores de fora do estado e pastores de fora do Brasil, entrando em contato, porque o povo, as notícias vão indo. As pessoas têm visto, participado muitas vezes dos cultos. Tem pastores me comunicando comigo, dizendo: profeta, eu tenho participado do culto de vocês. Fiquei sabendo de uma igreja, amados, que eles eram uma igreja assim, de uma... vamos dizer assim, de um número de membros menor, porque nenhuma igreja é menor, mas o número, né, pode ser menor. Então, de número de membros menor. E o pastor sentiu de Deus. Muitas vezes eles faziam louvor e ele colocava a pregação nossa aqui no telão da igreja. E ele diz: nós nunca pedimos para o Senhor essa cobertura espiritual, mas nós pedimos a Deus para estarmos debaixo da cobertura espiritual de vocês aí da Manancial, desse ministério profético tão poderoso. A igreja, para a glória de Deus, triplicou o tamanho, amados. Sabe o que é isso? Então essa unção, Deus colocou aqui, amados, uma unção de aceleração. Por que eu estou falando isso? Para nós nos vangloriarmos? Não, de forma alguma. Mas é para você saber que tipo de ambiente você está. Para quando você sair, voltar para sua casa, for para o trabalho amanhã, você entender que você está debaixo dessa unção que rompe, amado. Essa unção que rompe em nome de Jesus. Amém, igreja? Alguém vai dizer: toda unção rompe. Toda unção que entra em ação, amados. Como assim, profeta? O Evangelho de Marcos explica Jesus em Nazaré, na sua própria casa. A Bíblia diz que ele mesmo não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Então a incredulidade, ela barra a ação da unção, amados. Você entendeu? A incredulidade, que pode muitas vezes nos tocar, ela pode barrar a ação da unção de Deus, amados, do poder de Deus. Diga, levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus, na minha vida a unção não será barrada, não será limitada. Na minha vida a unção do Espírito tem toda a liberdade para agir e fluir. Amém, amados? Então muitos pastores têm me perguntado, né, profeta, o que vocês têm feito? O que vocês estão fazendo para todo esse resultado, para toda essa glória, para toda essa manifestação de Deus, os milagres, esse crescimento? Queridos, o próprio profeta Eduardo Góes, que esteve aqui agora 2 terças-feiras atrás, eu acho que foi, né? Foi isso? 2 terças-feiras atrás. Queridos, ele falou para nós que ele disse assim: eu estou espantado com o que Deus está fazendo na igreja de vocês aqui. Então muita gente perguntando, e a minha resposta só pode ser uma: nós temos procurado ouvir a Deus e obedecer a sua voz.
Só que às vezes, queridos, ouvir a voz de Deus, no meio de todo o barulho que o diabo faz, às vezes se torna difícil. Às vezes é uma tarefa difícil, às vezes a nossa mente está tão concentrada em tantas coisas, que não só o diabo, mas o mundo, tem muito barulho no mundo, gente. Tem muito barulho, é muita coisa acontecendo, é muita mentira, são muitas tramas, e às vezes os nossos ouvidos, às vezes a nossa mente, às vezes os nossos olhos, que eram para estar focados em Deus, não é uma questão de pecado, mas às vezes a nossa atenção, a gente se distrai, a gente perde a atenção naquilo que era para estarmos verdadeiramente focados. Ou seja, não é um pecado, mas é algo que acontece. E às vezes nessa distração, não é assim no trânsito, gente. A minha esposa, nós estávamos lá nos Estados Unidos no ano passado, e ela não estava no volante, mas estava a esposa lá dos irmãos que a gente estava lá acho que nem estávamos na casa deles, mas são irmãos que a gente ama e já estivemos na casa deles. Uma vez ficamos 28 dias lá com eles, uma casa enorme, e elas estavam no trânsito, e ela, moradora lá, conhecedora do trânsito e tudo mais, tinha o Waze buzinando ali, dobra aqui, dobra ali, não sei o que, e elas perderam uma entrada na autoestrada, mesmo com o Waze, ela conhecendo o caminho que ela fazia sempre, e a minha esposa do lado, e elas conversando, de repente perderam uma entrada. Gente, elas teriam que rodar mais 30 quilômetros adiante, para conseguir fazer o retorno, e depois 30 quilômetros de volta, ou seja, 60 quilômetros a mais. Assim é na nossa vida, amados. Às vezes é um minutinho de distração, e o caminho é alongado, e às vezes nesse alongamento vem o cansaço, vem o desânimo. Por isso é tão importante, amados, que nós estejamos atentos não só à voz de Deus, porque Deus, sabendo de todo esse barulho que muitas vezes acontece na nossa volta, Deus também usa não só a sua voz, mas Deus usa sinais. Diga comigo, Deus fala conosco através da sua voz, mas também através de sinais. Diga bem alto, sinais. Então, amados, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ignorar os sinais de Deus. Não podemos ignorar os sinais de Deus, amados, porque através de sinais Deus nos fala, Deus nos mostra, Deus nos aponta, e é na direção de Deus, ou seja, os sinais apontam a instrução de Deus, a voz de Deus traz a instrução de Deus, e é na instrução de Deus que nós temos o quê? Amados, a tremedeira que eu estou está fora do comum aqui. Nos sinais, ou seja, na voz, nos sinais, está a instrução de Deus. E nessa instrução está o quê? A provisão de Deus, a proteção de Deus, a promoção de Deus. Às vezes, quando estamos distraídos, queridos, nós podemos perder grandes coisas da parte de Deus. Levante a sua mão direita e diga: eu nunca mais estarei distraído. Não pense que eu estou falando para vocês do tipo, vocês não podem estar distraídos porque eu não estou. Não, é o que eu oro todos os dias. Deus, me faz atento à tua voz, me faz atento aos teus sinais, porque nesses sinais, amados, eu contei hoje de manhã um testemunho meu. Eu fechei um negócio há uns meses, 2 meses atrás, eu acho. E há uns 2 meses atrás eu já tive um lucro maravilhoso, foi um negócio maravilhoso aquilo. Só que ficou na minha cabeça um pensamento de que o lucro, gente, não é sorte da ganância, amém, amados? Amém? Do tipo, o profeta não estava contente com o lucro que teve, não, mas sabe quando Deus, é porque Deus fala, gente. Vamos lá, então aquilo que nos tira a paz, não vem de Deus, amém, igreja? Então, em momento algum me tirou a paz, mas eu fiquei pensativo, eu disse, puxa, mas eu acho que a lucratividade podia ser maior se eu tivesse alguma alternativa, e aquilo ficou no meu coração e na minha mente. Não me tirou a paz, mas era Deus, sabe, me chamando a minha atenção. Deus estava me chamando a atenção, porque a Bíblia fala que o Senhor se alegra
com a prosperidade do seu servo. Nós temos sido servos de Deus, amém, igreja? Então, se nós somos servos, Deus se alegra que nós prosperemos com a nossa prosperidade. Então eu fiquei pensando e repensando, não me tirou a paz, estava tudo certo, mas seguido, parece que eu era lembrado daquilo. Acho que foi na quinta-feira da semana passada, tinha orado de quarta para quinta, antes de dormir, obviamente, sempre pedindo, Deus fala comigo. Quando deu 4 horas da manhã, se não me falha a memória, 4:03, eu acordei. E quando eu acordei, a minha mente começou a trabalhar. Eu não me senti angustiado, eu não me senti agoniado, eu não estava inquieto. Simplesmente a minha mente começou a trabalhar. E obviamente, eu pensei nesse negócio. Repito, não me tirou a paz. Eu não estava inquieto, eu não estava agitado, mas eu lembrei daquilo. Aí eu disse assim, Senhor, deve ser o Senhor falando comigo. Só pode. Agora, se não é, o Senhor tira de mim. Tira isso da minha cabeça. Agora, se for, Deus, eu quero reconhecer que eu não sei o que fazer. Eu já estou uns 2 meses, 3 meses pensando nisso, ou algo parecido com isso, 3 meses, um pouquinho mais. Eu não sei mais, Deus, eu não sei quais são os recursos, eu não sei como fazer isso. Aí eu disse, Senhor, mas o Senhor vê aquilo que ninguém pode ver. O Senhor ouve aquilo que ninguém pode ouvir. O Senhor sabe daquilo que ninguém sabe. Então, se existe alguma coisa, porque esse pensamento seguido e repetitivo deve ser o Senhor falando comigo. Agora, se é o diabo tentando me tirar a paz, me arranca isso, Deus. Eu disse, Deus, me mostra então, Deus. E eu repeti, acho que 1 ou 2 vezes aquilo, 2, 3 vezes, não sei. Senhor, o Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor sabe daquilo que ninguém sabe. O Senhor ouve. E é interessante, vocês lembram quando o rei da Síria ficou maluco? Porque ele fez emboscada contra Israel. E de repente, simplesmente Israel sabia onde os exércitos do rei da Síria estariam. Aí o rei da Síria chamou os seus oficiais e disse, não, vocês vão me fazer saber agora quem de nós aqui é pelo rei de Israel. Não é possível ele saber os lugares onde nós estávamos preparando emboscada. Não é possível isso. Aí um deles levantou e disse, não, rei, por favor, não pensa assim da gente, não. O problema é que o profeta de Deus, ele sabe até das palavras que tu falas na tua recâmara de dormir, ou nas tuas câmaras de dormir, ou seja, até o que tu pensa lá, que tu fala em pensamento, o profeta consegue pegar. Queridos, nem todos foram chamados a profeta, mas nós estamos em um ambiente profético. Você está vivendo este mover profético, então Deus vai falar com você, meu irmão. Deus quer falar, não, profeta, eu não acredito nisso, essa nova moda da igreja. Não é uma nova moda, é algo que Deus permitiu que seja revelado, amados. Porque na verdade o ambiente profético, se você olhar a Bíblia, você vai ver que começou em Gênesis e está até no Apocalipse. Em Gênesis, Deus começa a falar lá no Gênesis, falando através de sonhos, falando através de visões, acontece no Êxodo e termina lá. Como é que foi o livro de Apocalipse? Foi pura revelação, amados. E tem coisas que ainda não foram reveladas e não serão, porque são coisas do ambiente profético, que são segredos, que não serão revelados somente quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então não dá para nós rejeitarmos o ambiente profético. E a igreja fez isso por muitos séculos. E por isso que foi uma igreja empacada, uma igreja que não andou, porque barrou o mover do Espírito Santo. Repito, um mover que começou no Antigo Testamento, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Então Deus fala conosco, meus amados. Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. Às vezes fala através de uma palavra clara, às vezes fala através de uma palavra pregada, às vezes fala através de um sonho, às vezes fala através de uma música cantada. Você está ali ouvindo aquele louvor, de repente um louvor que você já conhece, que você canta de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. De repente Deus traz uma revelação. Pá! Fala comigo assim, ó, Deus sempre falou com o seu povo e continua falando. Queridos, eu falei aquilo para Deus e
e botei um ponto final na história. Repito, não estava me tirando a paz, mas eu queria saber. Porque ou era o diabo que estava tentando se disfarçar para ficar me incomodando, ou era Deus, com pequenos sinais, me trazendo de volta aquele pensamento para que eu orasse. Porque não existe, diga comigo, não existe oração sem resposta. Diga comigo, não existe oração sem resposta. Então, só por nós sabermos isso, a gente precisa saber também que o diabo não vai querer que nós oremos. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você ore. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim, ó, o diabo não quer que você ore. Sabe por quê? Pergunta aí, sabe por quê? Porque não existe oração sem resposta. Ah, profeta, mas a minha vida não é como a sua. Primeiro, você não sabe, eu também não estou na chinelagem do pecado, mas eu sou pecador como vocês. Nós somos pecadores por natureza, amados. Amém, igreja? Então não deixe o diabo dizer para você, não, a oração do profeta é melhor que a minha. Não, não é. Não é. Não é. Com todo respeito, falo dos pastores aqui, com todo respeito, a oração deles não é melhor que a de vocês. Você está ouvindo isso? Diga amém. Claro que existe a questão do ministério, do chamado. Amém, amados? Mas não dá para a gente achar que... Não, aquela oração lá... Não é assim que funciona. Qual é a oração que move os céus? Uma oração de fé. Uma oração que move os céus é uma oração de fé. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me entendendo? Diga amém. Amém mesmo. Então o diabo, sabendo que não existe oração sem resposta, ele vai fazer de tudo para você não orar. Porque se você orar, você vai ter resposta. Está me ouvindo? Diga amém. Diga, a minha oração sempre terá resposta. Porque o nosso Deus é Deus que responde. Quer que eu prove para você? Jesus estava sendo crucificado. Tinha 2 benfeitores, né? Não, 2 malfeitores. Um deles fez uma oração. Eu não sabia que estava orando, mas ele estava orando. Ele disse assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, o que ele pediu? Vamos lá, vem comigo. O que ele pediu para Jesus se lembrar? Esse pedido desse malfeitor, um pecador brabo, o pedido desse pecador foi com tanta fé e com tanta esperança em Jesus, que Jesus não disse para ele, tá bom, eu vou me lembrar de ti. Quando eu estiver lá na glória, eu vou me lembrar de ti. Não. Jesus disse, em verdade te digo, que hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Esse é o Deus que nós servimos. Queridos, um malfeitor, um bandido pediu para Jesus se lembrar dele. E Jesus disse, esse teu pedido não só vai me fazer eu me lembrar, como ele está dando autorização de tu entrares na vida eterna. Peraí, que amor é esse, gente? Que amor é esse? Diga, esse amor é o amor que Deus tem pela minha vida. Então quando você está lá no seu quarto, achando que você está sozinho, você dobra o joelho, achando que você não está sendo ouvido, e você faz uma oração que você acha que talvez não será ouvida, e que provavelmente não será respondida, isso tudo é balela. Você não está sozinho, sua oração está sendo ouvida, e certamente será respondida pelo Rei da Glória, que é teu Pai, que te ama e está pronto para te abençoar. Aleluia! Sabe o que é o Deus Todo-Poderoso olhando? Olha lá, parem todos. Ele diz para os anjos, parem todos. Eu quero ouvir o que meu filho está orando. Eu quero ouvir o que a minha filha está me pedindo. Deus para te ouvir, meu irmão. Ele te ama. É interessante, Deus sabe que nós não somos mais bebês. Mas eu vejo lá em casa, né? Estevão, soldado do exército.
Timóteo, homenzinho feito, fazendo faculdade. Quando chega o Micael, eu digo: guris, para, vamos ouvir aqui, ó. É assim que Deus faz. Não importa se você tem 2, 3, 4, 10 pós-graduações, se você tem doutorado, Deus te olha como um bebezinho amado, que precisa de uma ajuda, que precisa de um socorro. E não é que eu não ame os meninos, eu amo os 3 igualzinho, ou iguaizinhos. Mas a forma como a gente trata um bebê é diferente. E outra, o Micael nem é mais bebê. Eu olho para o Estevão, ele continua sendo meu bebê. Bebezinho do papai, momoso, soldado momoso. Olha ele. Onde estão os pais aí? Levanta a mão. Pais e mães, né? Papai e mamãe. Abana para mim quem pensa igualzinho a eu, que os filhos nunca crescem. São os nossos bebezinhos. Pode ter 20, 30 anos, 40 anos. É o bebê do papai. Bebezinho do papai. Olha para cá, não se faz, momojo. É assim que Deus nos olha, gente. Sabe? Paulo Faquinho, baita de um nego velho. Deus olha para ti, cara, o bebezinho, cara. Olha o Cristiano, tamanho do cara, fortão. Deus te olha, cara, bebezinho. O que tu precisa, meu filho amado? O que tu precisa, minha filha amada? Não, fala para mim. Conta aqui a tua história. Deus já sabe da história. Tipo, às vezes chega o Micael lá com o joelho ralado. Eu sei que ele caiu, eu sei que ele machucou. E eu quero, o que foi, filho? Conta para o pai. É assim que Deus olha você. E por isso que Deus fala conosco, a gente manda sinais. Nós não podemos desprezar, nós não podemos simplesmente achar que os sinais não estão acontecendo. Então eu entendi que era sinal de Deus. Toda hora Deus me lembrava, E eu disse, e eu fiz aquela oração: Senhor, o Senhor sabe daquilo que ninguém sabe. O Senhor ouve aquilo que ninguém pode ouvir. O Senhor vê aquilo que ninguém pode ver. Senhor, se tem alguma coisa nisso, o Senhor me mostra, eu lhe peço. Agora, se não tem, Deus, só tira de mim, para eu não pensar mais nisso. 3 meses, amados, para arredondar. Na hora, parece que os meus olhos abriram. Sabe? Obviamente, aquilo envolvia instituições bancárias, financeiras. E eu disse: bom, agora 4 horas da manhã não vou ter como ligar, né? Eu deixei aquilo amadurecer. Quando deu o dia ativo, vamos dizer assim, do mercado financeiro, eu fiz a manobra. Aquilo que Deus já havia me abençoado aumentou a minha lucratividade em mais de 30%, por causa daquilo que Deus abriu. Por quê? Porque eu não ignorei os sinais que Deus vinha trazendo. Os sinais que Deus vem trazendo para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Não ignore os sinais. Ah, mas profeta, eu não estou entendendo. Ei, eu também. E eu falo sem nenhum tipo de orgulho. Mesmo tendo sido chamado como profeta, coisa que eu lutei, eu acho que a vida inteira. E eu não entendia, e passou uma semana, e passou um mês, e passaram-se 2 meses, e passaram-se 3 meses, e eu não estava conseguindo entender aquilo, até que... Por quê? Porque não existe oração sem resposta. Sabe qual é a oração que não tem resposta? Aquela oração que a gente vem orando, e ora 1 mês, e ora 2, e ora 3, de repente a gente, na nossa impaciência, mas orar isso aí, cara, coisa da minha cabeça. É quando a gente faz isso que a oração não tem resposta. Base bíblica para isso, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 10. Vou repetir. O anjo disse para Daniel o quê? Ó Daniel, homem muito amado, fica sabendo que eu vim até aqui por causa das tuas palavras. É por causa das tuas palavras que eu vim. Ou seja, se Daniel parasse de
vamos brincar, fazer palavras, de dizer palavras, de pronunciar palavras. Se ele veio por causa das palavras de Daniel, o anjo teria vindo se Daniel tivesse parado de palavrear. Sim ou não? Claro que não. E é o que acontece conosco, mas então, o diabo sabendo que não existe oração sem resposta, o que ele vai tentar fazer? Fazer você parar de orar. Então Deus deu um sinal, Deus falou, ore. Deus não está mais dando sinal nenhum. Talvez Ele até esteja dando, você não está conseguindo entender, não está conseguindo perceber, ou talvez não está entendendo. Você vai continuar fazendo o quê? Orando. Diga comigo, eu vou continuar orando. Diga, orando. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Sinais, não ignore os sinais de Deus. Não ignore os sinais de Deus, porque Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo, amados. Foi interessante que sexta para sábado, então as mulheres tiveram a vigília. E quando deu ali, por volta de, não me lembro que hora, tivemos aquela live da madrugada, da oração. Logo depois eu fui dormir. Minha esposa não tinha chegado ainda, ficou na igreja mais um pouco. E eu não sei se ela estava acordada, se ela estava dormindo, mas quando deu ali por volta de 1h30, 1h45 da manhã, eu estava dormindo, mas dormindo, sabe, aquele sono pesado. E ela disse que eu simplesmente comecei a orar, comecei a interceder, de olhos fechados, alto. E ela dizendo, Deus, ela me contando o que eu falei, ela disse, amor, foi uma intercessão linda, não foi uma oração, foi uma intercessão, sabe, eu entrei em intercessão mesmo. Ela disse, amor, foi lindo aquilo, tu falou assim, Deus abre os nossos olhos para que vejamos isso, aquilo, aquele outro. Ou seja, era uma coisa tremenda, mas eu nem sei o que eu falei, e ela não me contou algumas coisas, mas eu também já não lembro. 1h pouco da manhã, sexta para sábado, quando deu 4 horas mais ou menos de novo, eu não sei se eu tive um sonho, eu não sei se era uma visão, não consigo explicar. Mas eu enxergava como que se eu estivesse olhando alguma mulher dormindo na sua cama, só que ela não dormia, ela revirava para um lado, virava para o outro, virava e revirava, e ficava ali angustiada, mal, agoniada, sabe? E era interessante porque eu olhava de cima, mas por outras vezes parecia que eu estava ali sentindo o que ela estava sentindo. Então às 4 e pouco da manhã, de alguma forma, eu orei, e na live da manhã de sábado, eu entreguei isso. Eu vi uma mulher assim, 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 durante a noite. E simplesmente ninguém falou nada. Pelo menos eu não vi. 8 horas abri a academia, então, antes disso um pouquinho eu estava lá, cheguei antes de abrir até. Quando eu estou indo, uma pessoa que provavelmente, que se eu falar, todo mundo conhece, daqui da igreja, uma mulher, ela diz assim, bom dia meu profeta. Só que é uma pessoa muito chegada lá de casa. Eu disse, minha amada, não precisa ser tão oficial assim, 7 e pouco da manhã. Então, meu profeta. Não, eu não lhe chamo agora como amigo, seja o que for, meu profeta, meu pastor. Porque aquela mulher era eu. Eu passei a noite exatamente assim, porque ela tinha descoberto que pessoas da equipe dela estavam tramando algo pesado, inventando mentiras e levando isso aos superiores, mas para verdadeiramente prejudicá-la. Então, ela não estava só sentindo uma dor por estar sendo caluniada ou coisa parecida, mas sim a dor também da traição, porque foram pessoas que ela trouxe, ela promoveu, ela, sabe? E ela não só me escreveu, mas mandou áudios, assim, mas chorando, tocada pelo Espírito Santo, sentindo obviamente ainda aquela dor, mas já na certeza da vitória, por causa da forma como foi a revelação. Então, mas é por isso que nós temos que entender isso. Preste atenção no que eu vou falar agora. E foi a live que eu fiz ontem à noite, às 6h30 da noite. Até foi uma live um pouco mais compridinha, né? As lives de final de semana eu sempre faço mais curtas, por causa do final de semana, o povo com a família, aquela coisa toda. Mas eu precisava entregar um recado da parte de Deus, para nós não ignorarmos não só o que eu estava por pregar hoje,
os sinais, mas para nós não negligenciarmos, não ignorarmos. Preste atenção nisso. Se você não assistiu aquela palavra ministrada na live de ontem à noite, às 6:30 da noite, você precisa assistir. Para nós não ignorarmos o que acontece conosco na madrugada. Por quê? Nós temos um corpo físico. O que eu disse? Nós temos. Diga comigo, temos. Porque nós não somos. Isso aqui não é o Samuel. Queridos, nós somos um ser espiritual, que tem uma alma e habita num corpo. Amém, igreja? Então, enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito está plenamente acordado, queridos. Nós precisamos entender isso, saber disso, que enquanto o nosso corpo físico está descansando, o nosso espírito está acordado, porque espírito não dorme. Então nessa hora, Deus comunica conosco, amados. Não vou dizer que sempre, mas Deus pode claramente usar isso. E aí eu volto, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vê Deus trabalhando muitas vezes com o seu povo, através de sonhos, através de visões, que é no espírito. Quantas vezes eu tive visões aqui que não apareciam no plano físico? Queridos, foi acho que alguns dias atrás, eu olhei para o Denis, ele estava ministrando louvor, debaixo de uma graça, uma unção. Queridos, eu ouvi os anjos de Deus cantando aqui nesse lugar. Aí eu perguntei para o Denis, eu disse, quer dizer, quando eu virei para perguntar, ele já estava com o rosto, os olhos desse tamanho. Aí eu disse, tu ouviu também, né? Ele disse, ele também ouviu. Eu estou todo arrepiado, mas... Então no campo espiritual, lembra Denis? Acho que foi semana passada. Pelo amor de Deus, queridos. Então espiritualmente deu para ouvir os anjos de Deus cantando junto aqui, amados. Interessante que às vezes as pessoas não acreditam nisso, né? Tem um pastor muito amigo meu, o pastor Marcelo Guimarães. Hoje ele está, não sei se ele está de volta, mas ele tem transitado muito entre a Inglaterra e aqui Porto Alegre. E eles gravaram um CD uma vez, isso na década de 90. E um pastor teve a visão de que havia os anjos de Deus naquela gravação. E teve gente que tirou onda. Esse pastor, que ele orava 8 horas por dia. Ele não era o pastor principal da igreja, mas ele orava 8 horas por dia. Não é à toa que uma vez o filho dele morreu, foi diagnosticado como morto. E esse homem se debruçou em cima do filho e orou, disse, Deus, se esse meu filho reviver, se o Senhor fizer ele voltar, ele é todo teu. E o filho, depois de algumas horas, voltou à vida. É muito meu amigo ele. Muito meu amigo ele. Esse que ressuscitou. Então, foi dito, né? Esse pastor disse, eu vi os anjos. E teve gente que tirou onda, gente. Não vou falar não, mas até neguinho da banda tiraram onda, cara. Sério. Não foi nenhum de nós aqui, nenhum pessoal da nossa banda, que são homens de Deus e mulheres de Deus. Amém, amados? Tiraram onda. Quando foram olhar as fotos, não foi em uma foto, em algumas fotos, apareceram imagens de anjos. Não duvide do ambiente profético, meu irmão, porque o único prejudicado é você mesmo. É que nem aquela história, eu duvido que Deus existe. Não é porque alguém ou muitos duvidam que Deus existe, que Deus muda quem Ele é, ou deixa de ser quem Ele é. O problema é de quem não acredita, irmão. Você está entendendo isso? Diga amém. Então não despreze, mas não ignore aquilo que acontece com você, principalmente na madrugada, porque é um momento que Deus fala assim com a sua igreja. Eu lembro uma vez, queridos, e eu contei isso na live de ontem, 6:30. Eu quero pedir a você, que você, tá esse título mesmo lá, até mudei lá o título com o pessoal e a imagenzinha da live. Não, algo do tipo assim, não ignore, ou jamais ignore, tá assim, atenção, não ignore o que acontece na madrugada, uma coisa assim. É de ontem de noite, 6:30. Eu lembro há uns anos atrás, queridos, quem lembra daquela erupção do vulcão lá das Ilhas Canárias? Levanta a mão se você lembra disso. Poucos lembram, mas foi bem forte, gente, na época. Eu lembro que
eu tive um sonho numa noite. Eu enxergava, eu estava como numa praia. Mais uma vez eu saía e era como se tivesse sido colocado em cima do monte. Ou seja, a proteção de Deus, né? Aí lá de cima eu olhava aquela praia e de repente as águas começavam a recolher. Bem característico de um tsunami. Recolhendo as águas e de repente vinha aquilo. E já não era, na época eu não entendia aquele barro, aquela coloração. Depois eu entendi que era a lava do vulcão. Então eu enxergava aquelas ondas vindo com aquela lava, aquele barro. E no meio crocodilos, devoradores. E aquilo devorava, literalmente engolia as pessoas. Primeira noite aquilo já não foi legal. Só que o detalhe é que uma noite para frente eu sonhei de novo e mais intenso. Terceira noite eu tive o mesmo sonho, só que com uma intensidade muito maior. Gente, nessa terceira noite eu acordei que eu estava aqui, ó. Parecia que o meu coração estava saindo pela boca. Estou falando diante de Deus isso. Eu acordei assim, gente, eu não tive outra reação senão sair de cima da cama e ajoelhar na hora e dizer: Senhor, tem misericórdia. Porque ali eu entendi que pelo fato de ser uma noite ser numa intensidade, na segunda maior, na terceira muito maior, eu disse: isso está por acontecer, isso está gravado. Eu parei aqui, eu disse: igreja amada, num culto de terça-feira, eu preciso. Só que antes de contar na igreja eu contei pastor Mateus, pastora Janine, mais outros obreiros que estavam conosco um dia de noite. Eu disse: eu tive um sonho assim, 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 assim. E eu contei na igreja, eu disse assim: ó, igreja, só que eu não posso contar o sonho. Só que eu preciso dizer para você e pedir para você: ore, porque o que eu vi não foi nada legal. Até fui corrigido esses dias numa das lives me corrigiram. Porque eu disse: acho que mais ou menos um mês depois aconteceu. Disseram: não, profeta, foi 2, 3 dias depois, 4 dias, 5 dias, sei lá. Eu nem lembrava disso. Então alguns dias depois aconteceu o que aconteceu lá. Aí alguém vai dizer: o que adiantou então, profeta? Ser alertado, dizer para a igreja orar, e simplesmente aconteceu tudo. Não sei se vocês lembram, mas quando aconteceu, é só pesquisar na internet. Quando aconteceu, veio a notícia que poderia ser tão forte, a gravidade tão grande, que ondas resultado desse tsunami poderiam alcançar, se não me falha a memória, a costa brasileira ali na altura da Bahia, e seja lá onde mais, trazendo grandes estragos. Era assim que estava sendo postado isso na internet. Não chegou nada aqui. Ou seja, às vezes Deus vai falar conosco sinais que nós vamos orar, e aparentemente parece que a nossa oração não foi ouvida. Mas e se a oração foi para que tão somente fosse amenizado uma tragédia? E às vezes Deus vai permitir que aconteça, justamente para a gente entender que a visão foi verdadeira, foi real, só que a gravidade foi muito menor. Porque se Deus, presta atenção, a nossa mente é tão, desculpa gente, nós somos tão tapados às vezes, que Deus pode nos revelar algo, nós orarmos, Deus simplesmente anular aquilo, e a gente ficar pensando: será que era real mesmo? Será que a visão foi de verdade? Nem aconteceu. Não, peraí, mas a gente orou para não acontecer. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não ignore os sinais que Deus, eu libero nos céus, amados, um disparar de sinais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus sinalizando coisas para trazer você, avisar você com antecedência, para você estar pronto, para você estar preparado. E vou dizer mais: algumas coisas não vão ser anuladas, mas serão amenizadas ao extremo, tão somente para você lembrar: opa, Deus está falando comigo. Podia ter sido pior, mas não foi, porque a minha oração foi ouvida e respondida pelo Rei da Glória. Há coisas que nós vamos orar e Deus vai anular por completo, amém, igreja? Agora tem coisas que Deus vai nos mostrar e elas vão acontecer. Eu estou ensinando a igreja, porque o diabo vai querer fazer o quê? Deus vai lhe avisar, você vai orar, alguma coisa parecida vai acontecer, e o diabo vai dizer: está vendo como Deus não te ouve? Está vendo como Deus não te responde? O diabo sempre vai querer fazer o quê? Nos calar a nossa oração. Diga: em nome de Jesus, o diabo não vai fazer isso comigo, porque não existe oração sem resposta.
Diga: não existe oração sem resposta. Você pode ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus, queridos, hoje de manhã houve uma ministração do Espírito Santo tão linda aqui. Pessoas relatando que tiveram inclusive visões aqui, amados. Pai, eu oro assim como o profeta orou, Senhor. Pai, eu peço-te que lhe abras os olhos para que vejam. Pai, eu peço-te que lhes abram os olhos para que vejam. Meu Deus, faz-nos uma igreja que vê, que enxerga, que recebe os sinais e entendem